Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Ei, Fábio, boa noite. Joia? Tudo jóia? Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Vamos começar mais uma live de segunda-feira, com a graça de Deus e de Jesus. Assim seja. Vamos lá? Vamos começar com gota de paz? Vamos Sim. lá. Mensagem 47. Atitudes. A bagunça afeta muitas das pessoas, causando confusão mental e emocional. Um truque legal quando a vida anda confusa é arrumar a casa, os armários, as gavetas, a bolsa e os documentos. Além de fazer uma faxina no que está sujo, além do que fazer uma faxina no que está sujo. À medida que ordenamos e limpamos os objetos, também colocamos em ordem nossa mente e coração. Pode não resolver o problema, mas dá alívio. Não terminar as tarefas é outro escape de energia. Todas as vezes que você vê, por exemplo, aquele trabalho que não concluiu, ele lhe diz, inconscientemente, você não me terminou. Isto gasta uma energia tremenda. Ou você a termina, ou livra-se dela e assuma que não vai concluir o trabalho. O importante é tomar uma atitude. O desenvolvimento do autoconhecimento, da disciplina e da determinação fará com que você não invista em projetos que não serão concluídos e que apenas consumirão seu tempo e energia. Bom, isso aqui é bem clássico, né, na psicologia. Aqui fala de não procrastinar, né? A gente nunca fica deixando as coisas para depois. Sempre que a vida da gente está bagunçada, primeiro a gente começa arrumando nossas coisas no nosso dia a dia, né? Isso aqui até quando quem fez tratamento psicológico para ansiedade, depressão, é uma das coisas que eles mais comentam, né? E se tem um livro, né, que você aprenda a arrumar a sua cama, né? Que é a primeira coisa que você deve fazer antes de sair de casa. Porque você acordando, levantando, saindo correndo, deixando a cama desarrumada, começa já a primeira tarefa que você tem que fazer já começa a não concluir. E isso vai trazendo um desgaste emocional muito grande entre você começar as coisas e não terminar, né? Então, aquele acúmulo de coisas a terminar te dão uma ansiedade, te dão um sentimento tal qual é horrível, né, de saber que você tem, se você tinha 5 tarefas para encerrar num dia, você termina o dia com 15 tarefas para encerrar, você não encerrou nada. Então você acaba ficando mais cansado mentalmente. Então é mais ou menos isso que fala aqui, né, Oswaldo? É interessante essa coisa de concluir, né? É colocar a mente, como diz, para funcionar, né? A gente tem um problema muito sério, né? Que é o pensamento e a gente não consegue parar, como diz a mente, né? Tem algumas pessoas falam de fazer yoga e algumas pessoas acham que, na verdade, isso seria uma forma de você parar o pensamento. E, na verdade, a gente não para o pensamento. O que a gente pode fazer, como as pessoas dizem, é focar o pensamento em alguma coisa, que ele usa aqui como objetivos, né? Às vezes a gente cria tanta coisa na cabeça, né, quer fazer, inventa uma quantidade de coisas e não conclui. E ela fica não concluída, na verdade, na mente, né? E como você falou, e quando a gente está assim, nada de outras coisas que a gente tem, a gente acaba fazendo, como ele diz, né? Pegue uma tarefa e conclua essa tarefa. Agora, se não vai concluir, esquece de uma vez, né? É a mesma coisa que projeto que às vezes se coloca na cabeça, mas não tem ideia de que vai conseguir terminar. Não. Se não vai conseguir terminar, não comece. Né? Comece coisas que se pode, na verdade, terminar. É o que, na verdade, ele diz aqui, né? De iniciar um projeto e concluir o projeto. Mas se não vai conseguir concluir, não mantenha a mente naquilo que não vai conseguir, né? Quer dizer, pegue algo para se concluir. Acho que, na verdade, é mais ou menos isso que ele fala, né? Você falou aí da psicologia, coisas que você participou. Mas é, na verdade, pegar a mente da gente para focar em objetivo, né? E fazer esse objetivo ser concluído. E acho que o principal, acho que o problema nosso que as pessoas falam é a gente vive um dia no passado ou vive dias no futuro. Dificilmente a gente consegue focar no dia.
presente, vamos dizer assim, né? A gente está sempre pensando no amanhã ou naquilo que não fez, que já se passou. E o dia, que é o dia que se a gente está vivendo, que era o dia que talvez a gente tivesse que estar resolvendo situações, a gente está pensando em coisas não resolvidas e em coisas que não se vão, né, que não se vão resolver. Né? Então é mais ou menos assim, é difícil isso, né, pelo tipo de pensamento e tipo de mente que a gente tem. Ele usa o termo aí, usa o termo não, usa o exemplo, né, de fazer alguma coisa. Na verdade é de distrair a mente, né? Quando a mente não está focada em alguma coisa, seria legal pegar algo e focar, né, naquele assunto, vamos dizer. É mais ou menos isso. É um trabalho de. Teria que ser de respiração, de leitura, de talvez um exercício, pegar algo para distrair a mente. Depois, se tiver alguma coisa a se resolver, volta com a mente mais focada. Acredito que no meu entendimento seja isso. É, bem por aí. Vamos dar Hum. início, Oswaldo? Sim, A prece? vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam e pela prece que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Sim, seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Então vamos lá começar com o nosso Evangelho. Então, só para situar as pessoas, a gente está no capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar do parágrafo 13 e 14, é isso, né? Isso, Caritas. Sim. Caritas, isso. Uhum. Então vamos lá. Chamo-me Caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e coração angustiado, venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quando tendes a fazer para secá-las todas, inutilmente? Procuro consolar os pobres, as mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ver-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu li sobre seus pobres rostos, sobre seus próprios rostos, que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. E repeti ainda, coragem, coragem. Então a pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e estendeu no espaço vazio, como me pedi para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Alures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem
lado, estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos citasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço também, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede que é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus, para que carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte, entre os que alistam, sobre a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzireis no caminho da salvação. Algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgente uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir, para com aquele que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto de caridade. Escutai agora a caridade com os pobres, esses deserdados do mundo, mas compensados por Deus. Se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós, vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que nesse inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vós confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes, dizendo: Deus, não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituirão em operárias dos pobres. Sim, é para vós que se elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras o encorajamento. Veja as comunicações dos bons espíritos de chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará.
dinheiro contado, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Acho que deu duas falhadas aí na leitura, mas acho que daí continuou. Bom, nós temos aqui duas passagens, né, de um espírito que se denominou com o nome de Cáritas, né? Ela aparece na primeira aqui no item 13. Cáritas, martirizada em Roma. Ela dá essa psicografia em Lyon no ano de 1861. E depois mais uma, né, no item 14, Cáritas também em Lyon, 1861. Essa prece é a mesma da prece de Cáritas, né? Essa prece de Cáritas foi editada em 1873, se não me engano, numa véspera de Natal. E aparece ela com, né, essa prece que a gente conhece, Verdade no Centro. Cáritas, né? A palavra Cáritas, caridade. E ela começa no item 13 dizendo que o nome dela, né, desse espírito que está passando essa comunicação, meu nome é Caridade, né, que é a tradução aí, no caso de Cáritas. Esse martirizado em Roma, eles dizem que ela é o espírito de uma pessoa de nome, né, que foi denominada santa, que chamava Santa Irene, e que foi, com certeza, né, judiada pelos romanos, acho que no ano 300 depois de Cristo, acho que é o imperador Diocleciano que manda, né, fazer, eles falam martirizada, não se fala da morte dela, mas fala que ela foi, tipo, né, judiaram dela, bateram alguma coisa, fizeram alguma coisa com ela. Então ela se apresenta nessa primeira mensagem como essa pessoa que foi martirizada em Roma. Ela começa dizendo, é até interessante, né? Ela começa dizendo, meu nome é Caridade e sou o caminho principal que leva a Deus, né? Mais à frente a gente vai ver Allan Kardec dizer que fora da caridade não há salvação. Ela diz aqui que o caminho principal que leva a Deus é a caridade. Aí ela diz para a gente segui-la, né? Segui-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Quer dizer, deveria ser o objetivo de todos nós que estamos aqui na Terra. É interessante, né, que como espírito ela está fazendo uma visita, né? Isso com certeza foi na Europa, isso com certeza foi ali por perto na época de Allan Kardec. O pessoal diz que, acho que aparece numa revista espírita, que Allan Kardec, que acho que a França passa por uma epidemia e há muito sofrimento, e Allan Kardec faz, acho que uma das primeiras campanhas de arrecadação de alimentos e de roupa. E depois ela aparece ditando algumas palavras. Acho interessante que ela diz, né? Nós fazemos muito isso, né? Caminhar. Algumas pessoas gostam, fazem, né? Caminhada de manhã e aonde vai passando vai vendo o que está acontecendo. Ela faz a caminhada, diz ela, fiz a minha caminhada habitual, né? Um espírito visitando o nosso mundo material, e ele diz assim, com o coração aflito, vos digo, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quantos tendes a fazer para secá-lo. Aí ela diz, procurei em vão consolar pobres mães, dizendo-lhe aos ouvidos, coragem, existem bons corações que vos protegem, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Interessante, né, que ela cita como um espírito que está ali num lugar de miséria, passeando, né, como espírito, passeando, modo de dizer, né, andando por próximo a eles e tentando encorajar essas pessoas. Ela fala muito em mães, né, as mães que normalmente ficam na rua com os filhos, e ela diz que encorajar, né. Quando a gente fala em mediunidade,
né, as pessoas que estudam o espiritismo ou que frequentam alguma casa espírita, eles vão ter contato com isso que a gente chama de mediunidade. E algumas pessoas ainda têm dúvida, né? É interessante a gente falar. Como que acontece a mediunidade? A mediunidade, ela acontece de um espírito se aproximar de um ser encarnado e fazer com que esse ser encarnado perceba a presença dele ou capte alguma coisa que ele passa, que ele fala, e transmita isso às pessoas que estão aqui, né? Não estão próximas. Isso, na verdade, é mediunidade. É um ser encarnado que consegue transmitir informação de um espírito. Então, na verdade, ela diz mais ou menos isso, né? Que ela acaba, aparentemente, sendo ouvida ou percebida por algumas dessas mães. Ela diz assim, elas pareciam ter me ouvido e voltavam para mim os seus grandes olhos ansiosos. Quer dizer, percebendo que tinha alguém ditando alguma coisa e eles tentavam olhar como se visse alguma coisa. Aí ela conta o que ela viu, né, nessa caminhada. Via-se em seus pobres rostos que o corpo, esse tirano do espírito, estava com fome, que se minhas palavras tranquilizavam um pouco o seu coração, não enchiam o seu estômago. É interessante, né, que o espírito consegue ser ouvido e o que ele tentava passar, com certeza ele conseguia, né? Ele falou, elas tranquilizavam um pouco, porém, né, é uma outra coisa que a gente aprende quando a gente estuda o espiritismo, que a gente encarna, a gente faz todo o desenvolvimento do espírito como corpo, como encarnado, e junto a gente faz o desenvolvimento mental, ou seja, o desenvolvimento do espírito, aprendendo as coisas pelas variadas encarnações e pelas situações vividas. É assim que o espírito evolui. O espírito criado por Deus inicia uma trajetória sem conhecimento algum e vai ao longo do tempo, durante encarnações, adquirindo experiência e evoluindo. Quem faz, né, ajuda nessa evolução, ela diz, é o corpo material. E ela usa aqui o corpo material como tirano do espírito, porque ele judia bastante do espírito. É através do corpo que o espírito aprende. E é através do sofrimento do corpo que nós aprendemos a maioria das coisas. É por isso que se fala, né? Quanto mais sofrimento a gente tem, e esse sofrimento não é dado por Deus, e sim as necessidades que o nosso corpo tem para ele evoluir. Evoluir quem? O espírito. Mas ela diz, né? O corpo sente sim muitas das coisas. E ele falou, ele sente fome, ele sente frio. E são as coisas mais difíceis para as pessoas necessitadas. Essa passagem, com certeza, é muito aprendizado, é muita evolução. Mas o que a gente percebe? Ela dá aqui algumas liçõezinhas, né? De que o espírito consegue aconselhar, ajuda, o corpo sofre, é o corpo, na verdade, que sofre, e esse sofrimento é sentido pelo espírito através dos nossos órgãos do sentido, né? Através desses órgãos que o espírito, na verdade, aprende. Que diz, né, que as palavras dela não enchiam o estômago, eu repetia a ela, espírito, ainda, coragem, coragem. Aí ela conta uma situação até interessante, né? Uma mãe, né, uma pobre mãe, ainda jovem, né? Mãe bastante jovem, que amamentava uma criancinha. Pegou essa criancinha, tomou em seus braços e estendeu num espaço vazio, como se ela percebesse que o espírito estava ali, e estende a criança em direção da onde ela entendia que vinha, né, essa intuição, aparentemente, desse espírito. Aí ela diz assim, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que se alimentava ao seio estéril apenas de um alimento insuficiente.
Então, além dela explicar isso, né, que ela tentava passar coragem e esse ser encarnado entendia, mostrava, né, que era uma mãe aparentemente jovem que não tinha, né, no seu leite materno alimento suficiente para essa criança. Aqui ela vai mostrando, e é bastante interessante, né, a gente está falando nesse capítulo de caridade, né, de como fazer caridade, de como entender caridade. Essa pessoa que se denomina caridade, ela começa a contar coisas que ela vai vivenciando, ou seja, ela como espírito deu uma volta em alguma região, né, onde ela se encontrava, e ela está conseguindo mostrar para nós o que ela enxergou. Com certeza foi numa época difícil, né, da época da nossa época na Terra, né, que passaram com certeza por muitas dificuldades, e ela conseguiu, né, andando, ver tudo isso aí. Então ela cita aqui também, né, mas ela viu mães com crianças sem alimento. Depois ela diz: vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, ou seja, moradores de rua, que hoje nós temos aqui, né, próximo a nós, quer dizer, sem trabalho e sem ter lugar para morar, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade. Quer dizer, não tendo trabalho, não tendo alimento, não tendo lugar para morar, e ela diz, e envergonhados por estarem em miséria, fala assim, envergonhados da sua miséria, sem coragem, eles que nunca mendigaram a implorar piedade dos passantes, né? Aquelas pessoas que ficam na rua pedindo coisas. A gente, né, quando vê isso na rua, a primeira coisa que a gente faz é criticar, né? A primeira coisa que a gente faz é assim, mas como está sem trabalho? Vai procurar um trabalho. Né? Mas existem pessoas que não encontram trabalho. Né? As mães, mas por que foi ter filho, né? A primeira coisa que você vai falar é ver uma mãe com uma criança na rua pedindo. Ela aqui mostrando como espírito, ela mostra para nós alguns exemplos, né, de pessoas necessitadas. E essas que estão mesmo, que a gente consegue enxergar. Aí ela diz assim, né? Ela é espírito, com o coração tomado de compaixão e que nada tem, ou seja, ela não tem nada de material para fornecer, porque ela é um espírito. Olha que ela usa, fiz-me de mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso eu venho até vós, meus amigos, e vos digo. Então, o que ela fez, né? Ela diz, o que ela como espírito, o que ela pode fazer? Ver a situação daquelas pessoas e ir até as pessoas que têm condição e intuir, né? Passar na mente dessas pessoas a ideia de que essas pessoas vão até eles auxiliá-los, né? Então ela falou, eu me fiz de mendiga. Fui até as pessoas que poderiam ajudar e fui, né? Colocou na mente deles, ó, vai lá, ajuda aquela pessoa, né? Vai lá, ver o que você pode fazer. E aí ela diz, e ela está fazendo a mesma coisa por essa mensagem, porque ela está contando a mensagem dela, né? O que ela fez. E ela diz assim, por isso eu venho até aqui, ou seja, até aqui onde? Para nós aqui que estamos fazendo esse estudo, para nós que estamos lendo essa passagem, né, que foi uma das cartas que Allan Kardec coloca nesse capítulo Caridade, e diz para nós assim, existem por aí infelizes, pessoas, cujo prato não tem pão. Nós não precisamos muito disso, né? Nós estamos passando o nosso inverno, graças a Deus, não tem sido rigoroso, né? Nós estamos aqui entrando no mês de agosto, esfriou um pouquinho, mas ela diz, cuja lareira não tem fogo, né? Nós talvez não precisemos de lareira, mas o frio judia bastante. E diz assim, e cuja cama não tem cobertor. Aí ela
fala para nós assim: não vos digo o que deveis fazer. Ela não está pedindo para a gente levar cobertor e nem para levar alimento para quem tem fome. Mas ela diz assim: deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Porque se eu vos ditar o que deveis fazer, não tereis o mérito da vossa ação. Então ela está dizendo para nós, né, dando uma liçãozinha e tentando dizer para nós que existem por aí pessoas que necessitam de alguma coisa. E que nós podemos fazer isso. Então ela diz assim: existe lugar que tem pessoas que não têm cobertor. Existe lugar que tem pessoas que não têm alimento. Existem mães que, por um motivo ou por outro, tiveram filhos e não têm condição de criar. E que a nossa função não é criticar. É tentar, de alguma forma, ajudar. Aí ela diz: apenas eu vos digo assim: eu sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. A caridade está pedindo auxílio para aqueles que sofrem. Aí ela diz assim: mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos a um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos fartareis. Vede como é bela, como está carregado de flores e frutos. Vinde, colhei, pegai todos os frutos desta bela árvore, que se chama beneficência. Então a gente tinha estudado, a gente tinha visto semana passada, né? Beneficência, o que quer dizer beneficência, né? É fazer o bem em todos os momentos. Como? Daquela forma que Jesus nos ensina, né? De fazer o bem aonde a gente conseguir, da forma que a gente conseguir, né? Aí ela diz aqui no final, dizendo, né? Nada receeis, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, pois sou a caridade. E ela diz lá no começo: o único caminho que leva a Deus é a caridade. Aí eu falei que você já tinha falado, né? Que você gostou bastante do que o Allan Kardec fala, né? Porque se Allan Kardec falasse que fora da igreja não haveria salvação, talvez você não seguisse. Mas quando ele fala que fora da caridade não há salvação, ela cita em duas vezes, no início, né, dessa mensagem e no final. Ela diz que só a caridade nos conduzirá, né, para o caminho da salvação. E ela tem uma outra, então são duas, né, como eu falei, duas mensagens dela. A primeira, ela mostra isso, né, praticamente dizendo para nós o que ela viu como espírito, né, o que ela presenciou. E aí, na segunda passagem, na segunda mensagem aqui, do item 14, ela diz: existem muitas maneiras de se fazer caridade, que muitos de vós julgais ser esmola. A gente já tinha falado, quando a gente começa o estudo desse capítulo, Jesus tenta mostrar para nós o que seria esmola. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, eu falei a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, como seria a forma de entender caridade, mas não no nosso entendimento, porque o nosso entendimento é errado. E ele diz, né, no entendimento de Jesus. Aí ele usa, né, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, são formas de fazer caridade, não é só dar a esmola. Então ela começa dizendo: existe muita maneira de fazer caridade, e muitos de vós julgais ser esmola. Mas entre esmola e caridade, ela diz, existe uma grande diferença. Aí ela cita: a esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, como a gente falou. Aquelas pessoas que estão sem pão para se alimentar, né, para as pessoas que não têm um lugar para ficar, que precisam do alimento, que precisam de roupas, que precisam de cobertor para o frio. Mas ela diz assim, né? Mas é que dá muito alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante.
tanto para quem dá, como para quem recebe. Aí ela diz, a caridade, ao contrário, foi um item que a gente tinha estudado, né? A diferença e as pessoas, para fazer caridade, às vezes se mostram superiores, né? Eu tenho, eu dou, eu faço, que é a ideia desse capítulo, que é dizer, né? Que não saiba vossa mão esquerda o que faz a direita, ou seja, que a gente faça, dê auxílio a alguém, mas sem fazer propaganda, sem se mostrar melhor, né? Então ela diz assim, né? A caridade, ao contrário, une a pessoa que ajuda, né? Ele diz assim, o benfeitor àquele que precisa, ele diz, ao ajudado. E além disso, disfarça-se de todas as maneiras. Aí ela começa explicando formas de se fazer caridade. Ela diz, pode-se ser caridoso com os familiares, até mesmo com as pessoas com quais nós convivemos. E muitas pessoas não percebem isso. Né? Como a gente falou, você falou ali no Gotas de Paz, né? Antes da gente sair, como você falou, ajudando, né? Eu lembro de ter falado assim, cuide primeiro da sua casa, cuide primeiro das suas coisas e depois você começa a fazer caridade. E muitas pessoas, às vezes, sem se acertar, né, sem resolver os seus problemas, elas já querem sair fazendo caridade, né? Então, como diz, a caridade, a primeira coloque sua mente no lugar, se resolva, coloque sua vida no lugar e depois você sai e começa a fazer caridade. Então ele diz, pode ser fazer caridade com nossos familiares, com nossos amigos, sendo, aí ela usa aquilo que Jesus falou, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Sendo indulgentes uns para com os outros. Perdoando as fraquezas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. E aí ela vai dar um toquezinho, né, para aqueles que se acreditam espíritas e diz, né? E para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós. As pessoas falam em fazer caridade, as pessoas falam em dar esmola, as pessoas falam em dar cesta básica, as pessoas falam em dar comida, as pessoas falam um monte de coisa. O que elas não falam? Em melhoria, né? Em melhoria interna, em se melhorar. Então ele diz assim, uma maneira de agir é de agir para com aqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crer, e isso sem ofendê-los. Né? Ajudar uma pessoa que não tem entendimento, conhecimento, mas sem forçar, sem ser, como diz, né? Ah, faça como eu faço, é assim, você está errado, né? Sempre mostrando, na verdade, isso. Diz assim, sem alterar a sua maneira de pensar. A primeira coisa que a gente quer, né? Quando a gente quer passar algum ensinamento para alguém, é que as pessoas pensem como a gente, né? Mude o seu jeito de pensar, o seu pensamento está errado, a forma que você pensa é, na verdade, errada. Mas ele diz, olha que interessante, ele diz assim, mas levando-os alegremente a reuniões onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde poderemos penetrar. Eis também uma forma de caridade. Olha que interessante que ela está falando aqui. Né? As reuniões espíritas, muitas pessoas vão a reuniões espíritas. E lá, normalmente, você é exemplo disso, né? Ali sempre tem uma leitura do Evangelho. Tem uns trechinhos desses que nós estamos lendo aqui, que são passados para as pessoas que estão indo até essa reunião, né? E aí a gente percebe, né, que a gente já falou bastante disso, as pessoas não valorizam muito essas leituras, as pessoas não valorizam esse estudo do Evangelho.
Mas olha que interessante que ela está falando. Leve, né? Procure convidar uma pessoa dessa para ir para uma reunião. Não só para tomar o passe, não só para buscar uma cura, mas ele diz assim, aonde poderão nos ouvir? Quem que ela está falando de ouvir? Ouvir quem? Ouvir os espíritos. E olha o que ela diz aqui. Onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde poderemos penetrar. Às vezes as pessoas acham, eu vou ler lá, né? Eu vou ler lá um trecho do Evangelho, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas que querem ouvir, além de tudo, elas não vão ouvir o que nós estamos falando. O espírito benfeitor, o guia espiritual dele, vai estar do lado, arrumando uma forma, né, como ele diz, uma brechinha para penetrar o coração. Você sabe disso, né? Quantas vezes a gente foi e uma pessoa entrou, às vezes, pela primeira vez e foi tocada por alguma coisa, né? Que a gente não sabe explicar por quê. Que sai, muitas das vezes, feliz da vida, né? Eu, assim, uma das coisas que mais gostava, não sem me achar melhor, mas é quando eu lia um trecho no Evangelho e percebia alguém na assistência falar, nossa, o que foi falado aqui hoje tocou meu coração. Não foi o que eu falei que tocou o coração dela. Foi aquilo que eu falei, que é alguma coisa que foi escrito, por exemplo, por Allan Kardec, ditado por espíritos, mas que um espírito que estava do lado dela fez com que eu ouvisse. Fez com que ela concentrasse, fez com que ela entendesse. Né? Então, às vezes, a gente não valoriza isso, né? A gente, mesmo como espírita, que existem, né? Eu conversava hoje de manhã com um colega de trabalho e a gente falava disso. O quanto a gente é intuído, o quanto a gente é direcionado, o quanto, às vezes, alguém busca a gente e um espírito pega a gente e usa. E usa a gente para tocar o coração. Uma palavra que você fale, orientada por um espírito, toca o coração de alguém que também está sendo orientado por alguém e ali se faz, na verdade, a diferença. Os evangélicos falam que Deus falou com eles, né? Quando eles Espírito Santo. eu escutei Deus hoje, Deus falou isso comigo. É mais ou menos isso que você está falando, né? Porque assim, ele fala assim, a gente não é nada. A gente não é ninguém. Né? Eu falo assim, eu procuro fazer isso, né? Como eu fazia isso no Centro Espírita, era uma coisa que eu podia fazer. Talvez eu não pudesse oferecer mais nada. Mas uma coisa que eu fiz, depois que eu fui convidado a fazer essa parte do Evangelho, tanto na parte de antes dos trabalhos, como uma leitura, e depois com as aulas, era entender que eu era uma pessoa capaz de pegar esses ensinamentos e passar. O restante não era comigo. Eu estando lá com uma baita de uma boa vontade, eu estando lá, né, com essa vontade de passar alguma coisa, eu sei que eu era um instrumento. Né? A gente pode falar de Deus, dos espíritos, de quem quer for. Pode até ser que seja meu, né? A gente conversava hoje. Quantas vezes eu falava coisas e eu falava assim, mas da onde surgiu isso? Eu nunca falei dessa forma. E as pessoas que às vezes estavam lá falavam, nossa, você falou um negócio diferente, hoje saiu. E aí eu ia perceber que aquilo não era meu. Mas que a minha boa vontade, eu como instrumento, né, eu era levado por alguém, né, que estava ali a tocar o coração de alguém. Então a gente percebe, a gente lê, né, quando a gente lê livros, a gente percebe assim, você é levado no caso nosso, né, ao centro espírita por um espírito. E o outro espírito vai pegar e vai levar uma pessoa necessitada, uma pessoa que está precisando e vai levar até lá. Aí aquele que está com ela fala, sente aí, fique aí, ouça. Aí alguém vai pegar a gente e falar assim, viu, fale isso hoje. Você sabe disso, né? Quantas vezes eu preparei aula de evangelho para falar de um assunto e quando começava a aula ou quando começava a ler a leitura do evangelho antes do trabalho, eu estava falando de outra coisa. E eu nem imaginava o porquê que eu estava falando aquilo. E depois, como, né, você já falou algumas vezes, quando terminava
né? Os trabalhos encerrava tudo na noite, você ia sair, chegava lá alguém e falava, nossa, aquilo que você falou hoje me tocou. Eu não ia falar aquilo, talvez. Eu não me preparei para falar aquilo, mas alguém falou, usou de mim e falou assim, não, vamos falar disso, porque isso é importante para aquela pessoa que está vindo. Então, quando a gente conseguisse, né, talvez fazer isso, de falar, não, eu sou um instrumento, sim, hoje eu vou no centro para ajudar alguém, eu não preciso de passe, hoje eu não estou precisando, graças a Deus, de nada, mas hoje eu vou lá para ajudar Deus, que eu seja um instrumento. É aquela oração de São Francisco, né? Que eu seja um instrumento da vossa paz. E onde haja uma necessidade, que eu consiga chegar lá levando isso, né? É, Então, às vezes, os espíritas não percebem isso, né? Que podem ser um instrumento para levar uma palavra, um conforto, um boa noite que a gente fala, né? Na entrada do centro, um boa noite na porta, que nem eu lembro que o seu Bulgari fazia, né? Uma simplicidade tremenda, né? Que ele não tinha assim um grande conhecimento, mas o que ele fazia? Ele fazia aquilo que ele fazia. Entra aqui, dá um abraço, como você não falou, né? Você só entrou numa aula do é. Evangelho lá no centro porque o seu Bulgari falou, entra aí, né? Não foi Ele faz. isso? É, Então, pode falar. eu, eu um dia estava muito perdido, não sabia o que fazer, não sei o que aconteceu. Eu falei, vou lá no centro, né? Vou tomar um passe. Cheguei lá, era dia de evangelho. Aí entrei lá, tinha 4, 5 pessoas só sentadas. Falei, "Ih, acho que é reunião só dos médiuns, né?" Daí ele falou, não, é reunião de evangelho, tal, não sei o quê. Daí ele falou assim, quer entrar para assistir? Eu falei, não, quero ver. Aí dali, então, passei, nunca mais falta nenhuma segunda-feira. Se eu tivesse ido, talvez no dia realmente de passe, tinha tomado o passe e não tinha mais voltado. Pra você ver que as coisas levam a gente igual você falou, alguém soprou no meu ouvido, fui naquele dia lá e tinha espíritos ali que né, orientaram o Bulgari, orientaram a sua palestra lá, que me segurou lá e tô por aí já por 14 anos. Mas assim, aí você fala, é Deus que falou com você, sei lá, é a sua entidade, seu orixá, seu guia espiritual, seja o que for. É algo sobrenatural, né? Que leva a gente a fazer certas coisas e dar certo na nossa vida, né? Eu falava, como eu falei para você, a conversa minha de manhã hoje, logo que a gente iniciou o trabalho, eu tenho um colega que trabalha comigo, né? Ele é da Umbanda e a gente conversa muito e a gente falava disso, né? Quantas vezes a gente intermediário, né? Que a palavra seria mediunidade, e às vezes as pessoas têm medo da palavra mediunidade. Eu falei assim, eu nunca tive medo, mas nunca também me achei lá no começo que eu era um médium, mas eu era, né? E hoje eu consigo entender. A palavra clara eu sou um instrumento. Eu sou um É, ser que quando eu estou, né, bem orientado, quando eu tenho boa vontade, quando eu quero, na verdade, bem, eu sou um instrumento para ajudar alguém. Para encontrar alguém na rua e a pessoa vir, né, com uma necessidade e você falar umas palavras para ela e ela acabar sendo ajudada. Como você disse, né? Às vezes as pessoas não ligam, mas o papel que eu falo assim, eu falo para todo mundo, né? Mudou bastante, não se tem mais com a forma que era. Mas o trabalho do seu Bulgari na porta ali do centro era maravilhoso. O que ele é, fazia com que a pessoa entrasse? Como ele fazia? Com aquela simplicidade dele, com aquela bondade que ele tinha, com aquela forma, venha, venha ali, entre lá. Quantas vezes passava gente na rua, ele falava, entre lá, toma um passe. Como ele é, falou para você, entre lá, hoje nós temos uma aulinha do Evangelho, ele ficava ali na porta, quase que pescando gente, é, puxando. Eu no começo eu falava assim, mas será que precisa? Aí eu falava assim, precisava, porque uma pessoa falava, oi, boa noite, e aquele jeito dele, puxava uma conversa, quando você ia ver, a pessoa estava dentro do centro. Para quê? é, Para ouvir uma palavra. Qual palavra? Uma palavra de conforto, uma palavra, né, que pudesse, na verdade, ajudar. Então, nós somos instrumentos, como diz, na caridade, não só para dar esmola, não só para dar dinheiro, não, também para isso, mas para ser alguém que, quando uma pessoa precisa uma palavra bem colocada, ao invés, né, de prejudicar, uma palavra do bem, uma palavra de incentivo, algo do evangelho que possa fazer com que a pessoa mude às vezes, como ele falou, a palavra da gente talvez seja só o comecinho,
mas que bem orientada também por um espírito que está comigo e um espírito do bem que está com o outro, faça com que ele entenda. É. Porque às vezes quando a gente está com necessidade, assim, eu uso o termo como providência divina, eu estou com um problema, aí eu faço uma oração para Deus, aí eu fico imaginando, como que Deus pode me ajudar? Talvez seja dessa forma, me empurrando até uma casa espírita, ou uma igreja, ou algum lugar, né? Faça eu trombar com alguém na rua e aquela pessoa me traga um alento, né? Uma notícia boa, como diz, né? E às vezes é isso. Então, o plano espiritual em si, como o espírito que está explicando na passagem aqui que a gente leu, né? Está na rua fazendo o quê? Vendo uma pessoa com necessidade e vendo também uma pessoa ali que pode ajudar. O que ela pode fazer? Fazer com que essa pessoa se encontre. É. Fazer com que essa pessoa que pode ajudar alguém encontre quem precisa ser ajudado. E a pessoa que precisa ser ajudada encontre alguém que pode ajudar. Então, às vezes a gente fala assim, como que Deus trabalha? Deus trabalha assim. E aí E às muitas vezes fala, pessoas que não têm esse entendimento acham que foi pura sorte, né? Foi por acaso, né? É igual a história do que você sempre contava lá do advogado procurando estacionamento para levar a audiência. peça lá no último minuto, né? Deus, por favor, me dê uma vaga, preciso, em 5 minutos preciso entrar lá e protocolar uma petição. Aí apareceu uma vaga, o carro saiu na frente, ele falou, não, esquece Deus, já achei a vaga aqui. Não preciso mais nem Não dar preciso, valor. Como... não preciso É, mais, já mas acabei de achar uma vaga aqui, não preciso mais da sua ajuda, não. é bem isso. Então a gente fala assim, né? Quando a gente conseguir perceber isso, a gente ter na mente que caridade não é só você ter um dinheiro e levar lá, levar uma cesta básica, que uma caridade pode ser isso, né? Uma palavra bem colocada, você falou, eu não. Eu vi já muitas pessoas falar assim, hoje eu não preciso ir no centro, né? Só vou no centro quando eu preciso. Não, né? O dia que você vai no centro quando você precisa, vá lá e busque aquilo que você precisa. Mas o dia que você não precisar de nada, vá lá para levar alguma coisa para alguém, né? Para levar uma É, palavra, para levar uma alegria, um né, um sorriso. bem-estar. É. Então a gente fala assim, quantas coisas a gente ainda precisa aprender. E como você falou, né? Isso que a gente está falando do Espiritismo que acredita nisso. Mas como você falou, o evangélico acredita no Espírito Santo. O católico acredita no santo. Mas o que, que é? Na verdade, são seres, como você falou. O nome aí não importa. É, O que importa, na verdade, é Deus trabalhando, agindo através dessa forma. Então, eu falo assim, como que Deus pode agir? Eu brincava sempre que as pessoas falavam assim, você come aquele pratão de feijoada no domingo, 3, 4 pratos de feijoada e passa mal. Daí você fala, Deus me ajude. E aí eu brinco, né? Como que Deus pode ajudar? Orientando você a tomar alguma coisa que desfaça aquilo que está no estômago atrapalhando, que você vá até um pronto-socorro, que você vá até um médico, que você vá... Quer dizer, o que, que ele pode fazer? Né? O que ele pode é intuir eu a fazer alguma coisa, ou intuir alguém a me ajudar a aparecer na minha frente, né, com emprego. Ele falou assim, ai Deus, me ajude que eu quero um emprego. Tá, mas vá levar um currículo, né? Vá conversar com pessoas, encontre com pessoas, converse da rua, de repente você tromba com alguém que sabe de algum emprego. Então, a gente fala assim, às vezes a gente pede, mas a gente fica imaginando, como que será que Deus pode fazer? é, E a gente tem que, às vezes, ter essa noção. Também um gotas de paz. Às vezes eu tô ali com um problema na cabeça e não consigo tirar, mas, né, de repente, uma intuição, quando eu me permito não xingar, por exemplo, xingar Deus, xingar quem quer que seja, e ouvir, deixar, né, fazer uma oração bem feita para a mente acalmar e eu saber o que fazer, ou para que eu possa receber, na verdade, uma orientação. Porque quando a gente fala em espírito, né, algumas pessoas têm medo de espíritos e a gente só entende assim, né? Quando Allan Kardec falou, quem são os espíritos? Os espíritos são seres que viveram na Terra, próximos a nós, um pouco antes de nós, muito tempo antes de nós, e que hoje estão no mundo espiritual. E que muitos deles, livre do corpo, conseguem soprar no nosso ouvido, né? Como ela falou ali, ela conversava com as mães e as mães percebiam que tinha alguém ali, né? Eu não preciso ter medo, eu só preciso pegar esse alguém que está ali
e perceber, lógico, que sendo do bem, ele vai me orientar para o bem. É. E se alguém me orientar para o mal, se eu não sou mal, eu não vou fazer maldade. E as pessoas falam, ah, não, eu fui orientado a fazer coisa errada. Peraí. Alguém me orienta a fazer coisa errada, eu vou lá e faço, depois eu ponho a culpa nele. Não, É. eu sei No fazer. caso, você vai numa cartomante, ou alguém que faça um trabalho para você conseguir algo e que você tem que fazer mal a alguém, algum ritual satânico, você vai fazer o ritual se você realmente for mal, né? Você não vai fazer uma coisa Isso. que te mandam porque te mandaram fazer. Então, ele fala assim, para a gente fazer o mal, a gente precisa ser mal, né? É, E aí alguém mais te pergunta assim, por que a gente não faz o bem? Porque a gente não aprendeu. Se a gente faz o mal, é porque a gente aprendeu a fazer o mal. Se a gente não faz o bem, significa que a gente não aprendeu. Então tá na hora da gente fazer. Agora, se eu sei o que é mal e o que é bom, e eu faço o mal, significa que eu gosto. é, Ah, mas o Espírito me levou a fazer. Não. Ele falou assim, por mais que a gente sabe que tem. O Espírito direciona a gente a fazer o mal, mas quem vai fazer sou eu. O livre-arbítrio, como diz e é dito sempre, é meu. é, Alguém pode falar, vá lá e faça o mal. Eu vou lá e faço. Peraí, eu não gosto disso, eu não concordo com isso, eu não faço. Eu preciso ter essa... E é uma das coisas, né, que é ensinada no Espiritismo é essa, é você ter a sua vontade. E não se deixar levar pela vontade do outro. Ah, eu fiz porque alguma coisa tomou meu corpo. Não toma o corpo. não, Ela orienta você, faça isso, xingue, brigue. Então, se eu tô afim de brigar e alguém vem e fala briga, eu brigo. Mas como eu falo sempre, né? Eu falo assim, aprendi com meu pai, quando um não quer, dois não brigam. Só existe a briga porque eu quis. é, Né? Então, vai falar, seu espírito me levou a brigar. Não, você queria, ele só deu uma coragenzinha maior para você. é, Mas a vontade era minha, né? Talvez. Então, são coisas que a gente precisa ir aprendendo, né? Que o Espiritismo, graças a Deus, nos ensina que alguém pode me orientar a fazer o certo, que alguém pode me orientar o que eu preciso fazer, né? Se eu tiver bem com Deus, próximo a Deus, querendo bem, eu posso ser ajudado. Não que eu vou ganhar dinheiro, não que eu for, mas uma ajudada numa coisa que eu não consigo resolver, numa orientação no meu ouvido. é, Que um encarnado pode fazer e que um espírito também pode. Que o espírito às vezes sabe, como eles falam, né? Existe no mundo espiritual espíritos que se sabem mais do que nós e espíritos que sabem menos do que nós. Então, uma orientação pode vir do encarnado que tem uma experiência, como uma orientação pode vir do espírito que também tem experiência. Agora, quando alguém me diz o que eu fazer, eu tenho que ter a consciência de saber. Eu devo fazer isso ou eu não devo fazer isso. Eu tenho que ter essa consciência do que eu posso e do que eu não posso fazer, do que eu devo e do que eu não devo fazer. Mas que a gente pode receber orientação, e eu acho que o mais bonito do Espiritismo, quando a gente fala em espírito, é isso. E os espíritos estão lá, alguns para nos prejudicar e muitos para nos ajudar. Agora, nós temos que ter esse discernimento de falar, não, isso é certo, isso é errado. Isso eu vou fazer porque é legal, isso eu não vou fazer porque não é legal. Né? é. A gente ter, na verdade, esse discernimento. Acho que é isso. Aí, Oswaldo. Boa aula hoje. Vamos Graças a encerrar? Deus. Vamos. Então, nós vamos levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, e tudo isso que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós participantes dessa live, que essas correntes médicas, correntes passistas possam nos auxiliar em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus
de Jesus, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. E assim também vamos pensar nos nossos familiares, entes queridos que se encontram em seus recintos, e a gente leva o pensamento até essas correntes para que elas possam ir até esses recintos e auxiliar a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado. Nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos, e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, Oswaldo. Boa semana para você, para todo mundo. E até segunda-feira, 7h30. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos nós. Obrigado. Até mais. Que assim seja.